E nós queremos meditar nesta manhã sobre conhecer a Deus. Como conhecer a Deus? Podemos conhecer a Deus? Então eu gostaria que você meditasse na palavra do Senhor, abrindo em Romanos capítulo 1. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1. Nós vamos meditar nesta manhã para aprendermos sobre a palavra do Senhor. Como conhecer a Deus? No livro do apóstolo Paulo aos Romanos, encontramos o capítulo 1, versículo 19 até o 22, a palavra do Senhor dizendo: porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, quanto a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Queridos, a palavra do Senhor nos mostra que, quando o Senhor Deus criou o homem, Ele o criou conforme a sua imagem e semelhança, e deu a esse homem domínio sobre todas as coisas, sobre todos os animais e sobre tudo que está sobre a face da terra. Esse Deus Todo-Poderoso deu ao homem a graça de poder cuidar de toda a sua criação e deu a ele capacidade para executar essa missão. Esse Deus Todo-Poderoso, a Bíblia afirma que ele caminhava com o homem todos os dias. Ele se apresentava ao homem, ele conversava com o homem pessoalmente, em um relacionamento perfeito, até o dia em que o homem traiu a confiança de Deus e deixou de servi-lo, deixou de obedecê-lo. A desobediência, então, fez com que o homem se distanciasse de Deus e perdesse esta condição de vínculo, de relacionamento pessoal que Deus tinha com o homem. E nesta jornada, então, tendo sido o homem retirado do convívio direto com Deus, passou-se então a uma necessidade constante de buscar a Deus. E nessa necessidade de buscar a Deus, muitos deixaram também de conhecê-lo. E mesmo tendo passado por longos anos, milhares de anos, pais ensinando aos filhos a respeito de Deus, e todas as gerações passadas vieram educando os filhos a respeito de Deus, ainda podemos ver que muitas pessoas não conhecem a Deus
e não se predispõem a conhecê-lo. E isso, queridos, tem sido um grande problema para toda a humanidade. E nós sabemos que a Bíblia nos afirma que sem Deus nós não podemos fazer nada. Sem Deus nós somos como um nada. Assim sendo, precisamos dia a dia estar buscando esse Deus e buscando conhecer a Ele e conhecer dele como sucedem todas as coisas. Conhecer a Deus é buscar relacionamento, é buscar intimidade, é buscar entendimento, é buscar conhecer, acima de tudo, através da sua palavra. A Bíblia diz que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Significa que só de olharmos para a natureza e para todas as coisas criadas, a forma como os seres se relacionam, seria suficiente para entendermos a existência de Deus. Mas mesmo assim, ainda existem pessoas que descreem dessa existência, que não acreditam em Deus nem pelas coisas criadas, mas precisamos conhecer a Deus. Quando queremos relacionar com uma pessoa, quando queremos viver com essa pessoa, nós procuramos conhecer, nós procuramos manter um relacionamento para que possamos dia a dia conhecendo suas vontades, seus propósitos, suas atitudes. E então nós criamos um vínculo relacional com essas pessoas. Não é diferente com Deus. Para conhecer a Deus, precisamos buscar conhecer a sua palavra, conhecer as suas obras, conhecer os seus projetos, conhecer a sua forma como ele cuida de nós, como ele tem controle de todas as coisas. E se você pegar a palavra de Deus, se você pegar a Bíblia Sagrada e começar a ler, tenho certeza que esse Deus se revelará a você. Então existe maneira de conhecer a Deus. E poderia dizer que existem várias maneiras. Uma delas, falamos sobre observação da natureza, das coisas criadas, de tudo aquilo que Deus fez por nós. Outra forma é pela palavra, pela Bíblia Sagrada, onde você conhece a história de Deus. E conhecendo a história de Deus, conhecendo a respeito de Deus, você pode buscar um relacionamento com Ele e passar a conhecê-lo e a conviver com Ele. Se você não conhece a Deus, você pode parecer alguém distante, indiferente, irritado, exigente. Mas quando conhece, experimenta que Ele tem um interesse pessoal por você, tanto nas provas como nas vitórias da sua vida diária. É possível chegar a Deus pessoalmente e aprender e entender seus pensamentos e caminhos. Basta você absorver na palavra de Deus, nas obras da criação, nas coisas que vemos pelo mundo, na forma de entender que alguém precisa controlar, e alguém controla este mundo. Certa vez eu estava lendo o testemunho de um homem ateu que tinha convertido ao Evangelho, convertido a Cristo, e ele disse que ele estava trabalhando em um ofício, trabalhando em uma estátua que ele estava fazendo, ele era escultor,
e ele era ateu, ele descria de qualquer coisa relacionada a Deus. E ele então, ali trabalhando, elaborando aquela estátua, que seria um monumento, de repente, ele ele ouve uma palavra, e essa palavra dizia a ele que tentasse segurar a sua ferramenta sem usar o seu polegar. Ele então, ouvindo aquela voz, ele pegou e tentou segurar a sua ferramenta sem o seu polegar. E ele viu que era impossível. E Deus começou então a falar com ele, através dessa simples situação, através dessa coisa simples. E ele então estava entendendo que teria que haver alguém sobremodo forte, inteligente, importante e poderoso para governar todas as coisas. E a Bíblia nos diz que Deus é aquele que cria, sustenta e que governa todas as coisas. E então, a partir dali, ele passou a conhecer a Deus. Sabemos que hoje no mundo existe mais ou menos 7 bilhões e 500 milhões de pessoas. E sabemos também, queridos, que, segundo as estatísticas, daqui a mais 4 anos, teremos no mundo 8 bilhões de pessoas. Isso é um número exorbitante. E eu fico imaginando como seria estar no meio de uma multidão tão grande de pessoas. Quando você vai para os grandes centros e começa a andar para comprar ou conhecer alguma coisa, e você começa a ver pessoas se esbarrando, quase que empurrando umas às outras, aí eu tento imaginar como seria, então, esses 8 bilhões de pessoas vivendo na face da terra. Homens, mulheres, crianças de todas as idades, com vários modos, costumes, culturas, religiões e línguas totalmente diferentes. Quantos destas pessoas, ou destes 8 bilhões de pessoas, dedicam um pensamento momentâneo àquele que criou, que sustenta, que governa toda a terra e todos os seres viventes? Como era então conhecer a Deus no tempo do Antigo Testamento? Embora as pessoas não tivessem a palavra escrita de Deus, elas não ficaram sem capacidade de receber, de compreender e de obedecer a Deus. Na verdade, há muitas áreas do mundo atual onde Bíblias não estão disponíveis, mas as pessoas podem saber e sabem sobre Deus. A questão é de uma revelação. Deus revelando ao homem o que Ele quer que o homem conheça sobre ele, sobre si. Embora a Bíblia nem sempre tenha existido, sempre houve meios para o homem receber
e compreender a revelação de Deus. Hoje, porém, temos uma facilidade a mais, porque através da Bíblia, através das suas palavras faladas, das profecias prometidas por Deus e então reveladas e cumpridas em nossos dias, nós podemos ter um relacionamento interpessoal e conhecer intimamente o Senhor. A revelação geral lida com o que Deus comunica universalmente a toda a humanidade hoje é a Bíblia Sagrada. O aspecto externo da revelação geral é que Deus deve ser a causa ou a fonte de tudo o que existe. Porque essas coisas existem e deve haver uma causa para a sua existência. Então Deus também deve existir. Romanos capítulo 1, versículo 20, o texto que lemos diz: os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder, sua divindade, são claramente vistos desde a criação do mundo, sendo percebidos mediante as coisas criadas, de modo que eles são inexcusáveis. Todos os homens e mulheres em toda a parte do mundo podem observar a criação e saber que Deus existe. No Salmo 19, versículos 1 a 4, explica ainda que a criação de Deus fala claramente em uma linguagem que todos conseguem entender. Não há fala, nem palavras, não se lhes ouve a voz. Vejamos então, queridos, o que a Bíblia coloca como fonte de conhecimento de Deus, como uma forma de se conhecer a Deus. Os céus declaram a glória de Deus, manifestam a glória de Deus. E o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia. Uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem, nem fala, onde não se ouve a sua voz. A sua linha se estende por toda a terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, qual é como noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade do céu e o seu curso até a outra extremidade, e nada se esconde ao seu calor. Seria suficiente as obras da natureza para compreendermos a existência de Deus. Grandes homens cientistas, famosos, estudiosos, especuladores, chegaram a conhecer a Deus pelas coisas que eles foram conhecendo fisicamente, descobrindo. Grandes arqueologistas famosos que buscavam negar a existência de Deus, vasculhando terrenos, vasculhando cidades históricas, bíblicas, histórias mencionadas na Bíblia, escavando túneis, até mesmo na cidade de Jerusalém, escavando cidades que foram soterradas, chamadas de cidades perdidas, descobriram coisas que provam a historicidade bíblica e que provam a existência de Deus. Descobriram vestígios sobre a arca de Noé. Descobriram vestígios e estão expostos em museus sobre a história bíblica da destruição das cidades de Sodoma e Gomorra.
descobriram sinais claros e evidentes da cidade de Nínive, que foi sede do Império Assírio. E então chegaram à conclusão que a Bíblia tem razão, e o que está escrito nela é a verdade, e que as coisas que existem, existem porque Deus existe. Então, amados, quando nós falamos sobre a existência de Deus, nós não estamos falando de fábula criada por homens. Nós estamos falando de algo que é visível, que é palpável, que você pode sentir. Evidentemente, você pode dizer que você não consegue ver Deus, mas você pode senti-lo. Porque a essência de Deus, que é o seu Espírito, foi deixado neste mundo para mostrar a todos nós o quanto Ele nos ama e o quanto Ele cuida de nós. Em dois aspectos nós podemos encontrar em Romanos falando sobre a existência de Deus. O que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. As pessoas, seres humanos, por possuírem uma parte imaterial, o espírito, estão conscientes da existência de Deus. Então, essa parte material e a parte imaterial são dois aspectos da revelação geral que ilustram em muitas histórias sobre o conhecimento de Deus. Missionários andando o mundo afora encontraram tribos indígenas que nunca tinham visto uma Bíblia, nunca tinham ouvido falar de Jesus. No entanto, ele chegou, apresentou-lhes o plano de salvação, viam que de alguma forma eles buscavam adorar uma divindade, algo sobrenatural. Isso mostra, queridos, a busca incessante do Espírito que está no homem a respeito de Deus. Quando o plano de salvação é apresentado a uma determinada pessoa que nunca ouviu falar de Deus, eles começam a entender que Deus existe, porque veem evidência dele nas coisas criadas, como disse o salmista, e entendem que precisam de um Salvador, que para dar sequência à sua vida, para viver uma vida, que começam a entender, na historicidade bíblica, que nascemos para uma eternidade, e que para vivermos essa eternidade precisamos ter um relacionamento com alguém que criou esse mundo. Então começam a entender a existência de Deus. E aí então nós passamos a conhecer Deus, ver a necessidade que temos de ter um Salvador, porque as consequências dos nossos atos falhos, dos nossos pecados, nos retiraram da presença dele. E por isso, o homem ficou disperso sobre a face da terra e muitos não tiveram mais o contato com as coisas relacionadas a Deus. Ainda hoje, queridos, temos no mundo muitas pessoas que não tiveram nenhum contato com a palavra de Deus e não conhecem a respeito de Deus. Além da revelação geral, há uma revelação especial que Deus utiliza para mostrar a todo homem sobre si e sobre a sua vontade. A revelação especial não vem a todas as pessoas, mas apenas para certas pessoas em determinados momentos.
Alguns exemplos das Escrituras de revelação especial incluem sobre lançar sortes. Em Atos 1, 21 a 26 e também em Provérbios 16, 33. Quando fala sobre Urim e o Tumim, um tipo especial de sortes usado pelo sumo sacerdote. Também você pode ver em Êxodo 28, 30, em Números 27, 21, Deuteronômio 33, 8. Essas referências não são a lista exaustiva de todas as ocorrências, mas devem servir como bons exemplos do tipo de revelação de Deus sobre a vida do homem. A Bíblia fala em 1 Samuel sobre sonhos e visões. Uma forma clara da manifestação de Deus aos homens. Zacarias 1,12 fala sobre a manifestação de Deus. A Bíblia, como a conhecemos, é, por assim dizer, uma forma especial da revelação de Deus aos homens. No entanto, ela pertence a uma categoria por si só, porque torna as outras formas de revelação especial talvez até desnecessárias para os dias de hoje. Você não precisa ficar buscando a Deus ou buscando ver Deus em coisas sobrenaturais, mas Ele pode se manifestar de maneira sobrenatural sobre a sua vida. Mas não há necessidade mais de que Deus se manifesta sobrenaturalmente, porque temos a palavra, temos as coisas criadas. Entendemos então, queridos, que a Bíblia é a principal fonte onde podemos conhecer Deus. Paulo, Pedro, João ouviram falar de Deus. Depois conheceram Deus intimamente. João, Pedro presenciaram Jesus no Monte da Transfiguração, conversando com Elias e Moisés. E eles declararam essa experiência especial como sendo inferior à palavra profética, a qual bem sabeis e estáis atentos, como está escrito em 2 Pedro 1,19. O próprio Pedro, tendo visto Jesus conversar pessoalmente com Elias e Moisés, ele disse: Senhor, que bom que nós estamos aqui. Vamos fazer aqui para o Senhor uma tenda, e para Elias e para Moisés. Mas ele mesmo expressa na sua carta, 2 Pedro 1,19, dizendo que esta experiência sobrenatural que eles tiveram no Monte da Transfiguração era pífia em relação à palavra profética escrita, a palavra que temos hoje, a Bíblia Sagrada. A Bíblia é o ponto principal da revelação de Deus para a sua vida, e nela você deve buscar a existência de Deus, a manifestação de Deus e os propósitos de Deus para a sua vida. Portanto, antes da Bíblia, como a conhecemos, está disponível, Deus usou muitos meios para revelar a si mesmo sua vontade para toda a humanidade. É incrível pensar que Deus não usa apenas um meio, mas muitos, de se apresentar, de se manifestar a todo homem. Faz-nos gratos que hoje temos a palavra escrita e preservada de Deus. Não estamos à mercê de alguém nos dizendo que Deus disse. Podemos, por nós mesmos, estudar a Bíblia Sagrada e conhecer o que Deus disse e conhecer o que Deus quer para as nossas vidas. Naturalmente, a mais clara revelação de Deus
foi o seu Filho Jesus Cristo, enviado até nós. João, capítulo 1, versículo 14, diz isto. E também Hebreus, capítulo 1, versículo 3. Jesus manifestado a nós através da palavra de Deus. Antes era apenas a palavra, mas era a palavra, era Deus. Hebreus capítulo 1, versículo 1 diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós, nos falou nesses últimos dias, pelo Filho. A manifestação do Filho de Deus foi a maior revelação de Deus para as nossas vidas. E quando você vai lendo ali o capítulo 1 da carta do apóstolo Paulo aos Hebreus, eu creio que ele foi o autor desta carta. Então, nós vamos ver lá no finalzinho do capítulo, dizendo: não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir daqueles que hão de herdar a salvação? O versículo 10 diz assim: tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, os céus são obras das tuas mãos. Tudo perecerá, mas tu permanecerás. Todos eles são como roupa e envelhecerão, como manto enrolará e serão mudados, mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. Querido, podemos conhecer a Deus, podemos viver com Deus, podemos caminhar com Deus, dia após dia. Não fisicamente, lado a lado, como ele fazia no jardim, porque perdemos esta condição por causa do pecado. Mas ele caminha conosco todos os dias. Ele está aí agora do seu lado para abençoar também a sua vida. A Bíblia mostra que Jesus tomou a forma humana para caminhar nesta terra, para andar lado a lado com o homem, se revelar e mostrar Deus. E ele disse: quem me vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. E quando ele morreu por nossos pecados na cruz do Calvário, ficamos sem nenhuma dúvida, sem nenhuma sombra de dúvida, de que Deus é amor. Porque não há amor maior que esse, de entregar o próprio Filho em favor de muitas pessoas. Você quer conhecer a Deus? Basta você fechar os seus olhos e começar a falar. Eu tenho certeza que Deus vai se manifestar na sua vida. Você não precisa buscar nada sobrenatural, embora Ele possa se manifestar sobrenaturalmente sobre a sua vida, sobre a sua família. Mas você pode buscar Deus através da sua palavra, orando, lendo a Bíblia, buscando, você vai encontrar Deus. Eu tenho certeza disso. O Senhor te abençoe e te guarde neste dia. E te dê um grande dia de vitória, dando livramento, sustentando a sua vida e guardando na sua presença.